Estamos então ao vivo não, estamos na transmissão, né? Já? Amém. Vivo. Graça e paz, pastor Rogério, que prazer estar com o senhor aqui nessa Alegria, pastor Ítalo, graça e paz. Hoje, que bom. para quem não está acostumado, a gente faz sempre fazer ao vivo, né? Toda sexta-feira. A gente estava tendo uma dificuldade porque a gente não tem um estúdio ainda, né? E tem toda aquela, tem que montar e tal, toda aquela questão. Hoje é um sabadão, tá quente, né? Para quem vai estar nos assistindo, vai ser uma segunda-feira. Olha. Mas nós estamos num sabadão aqui quente, aqui, firme, juntos, né? Firme para fé. compartilhar um pouco da história do pastor Rogério, sua caminhada de fé. Seja muito bem-vindo, viu, pastor? Para nós é um prazer ter você aqui conosco nessa tarde. Amém, meu querido. O privilégio é meu estar com vocês. E estou muito feliz, estou alegre pelo convite. E a gente se empenhou ao máximo de estar aqui hoje. Né? Hoje realmente é um empenho, viu? É um empenho. Porque, para quem também não sabe, hoje é aniversário da minha esposa, né? E hoje é que dia? 22. Dia 22, né? Estamos gravando dia 22. Né? Então, nós estamos gravando dia 22, aniversário da minha esposa. Quero aqui deixar registrado isso, né? E mandar um beijo para ela, dizer a ela que ela é muito importante para mim, que eu a amo. E que ela tem feito toda a diferença na minha vida, na nossa casa e no meu ministério. Amém. Estamos com o Marcos aqui também, né, Marcos? Firme? Ele não está na câmera não, mas ele tem um microfone ali para falar, para perguntar. Fala um oi aí para ouvir sua voz. Tô aqui, online. Ele pergunta mais que nós, ele é curioso, viu? Olha, coisa boa. A última que a gente teve com o pastor André, mas a última teve com o pastor antes ao vivo. Rapaz, esse bichinho queria saber de tudo, pastor Anderson. Você é um juiz perguntando. Coisa boa, hein? Mas amém, pastor Rogério. Nosso intuito aqui é ter um bate-papo mesmo, saber Legal. um pouco da caminhada de fé, porque a gente sempre fala, né? A gente sabe que existe um pastor Rogério agora, mas existe um Rogério antes, né? Sim. Existe uma caminhada, né? E o que o Tato sempre fala, repete nas nossas lives. Sempre eu falo Tem que isso. falar sempre. É interessante, igual eu sempre tenho falado, porque a gente conhece aí vários pastores renomados aí, né? Que são pastores conhecidos aí, todo mundo conhece, né? E a gente não tem essa atenção de conhecer aquelas pessoas que estão próximas de nós, né? Saber como é que foi a vida, né? Como é que foi as bênçãos que aconteceu, a trajetória desde o início até hoje, né? Para conhecer mais a profundo o nosso pastor. Porque a gente às vezes vê uns testemunhos tão bonitos e fala, poxa, tantos testemunhos do nosso lado, tantas histórias Exatamente. do nosso lado. Nós estamos sendo Cada um de nós tem uma beleza, né? Exatamente. Tem dores, tem dessabores, mas também tem beleza. E achei interessantíssima essa proposta de vocês. E eu, como amigo e irmão, né, de vocês, eu fiquei muito grato mesmo. E a gente está aqui para repartir algum dom, repartir algum favor de Deus, repartir alguma experiência e a nossa vivência mesmo, né? Amém. Porque acredito que a proposta é essa mesmo, né? Sim, falar da nossa caminhada, da nossa jornada, da nossa fé, de tudo aquilo que temos vivenciado e experimentado no decorrer dos anos, porque realmente o Rogério Luiz, que é pastor hoje, não é o mesmo Rogério Luiz de 42 anos atrás, né? Tem uma história, né? Em algum momento eu tive uma experiência marcante com Jesus, em algum momento as coisas foram caminhando para eu ser quem eu sou agora. Sim. E realmente é interessante isso mesmo. Legal. Vamos saber, né? Onde tudo começou. Oh, Você nasceu aonde, pastor? Bom, eu sou nascido em Trindade. Trindaense, como é que Eu fala? sou trindadense, da terra do divino. Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno. Sou romeiro que caminha. Devoto do Senhor. Conhece? Exatamente, rapaz. Você sabe que essa expressão, ela realmente faz jus da minha vida. Sou romeiro que caminha, sou devoto do Senhor. Amém. Para muitos é apenas uma expressão católica, né? Mas para nós que entendemos o Evangelho, sabemos que nós não somos daqui, somos caminhantes. O que é ser um romeiro? É alguém que está caminhando, é um caminhante, né? E nós estamos no caminho, né? E somos devotos. Devoto tem a ver com fé, com devoção, né? Com aonde você coloca a sua adoração. E a gente não tem outro lugar a não ser no Senhor. Né? Literalmente, se tem alguém que é romeiro do Senhor e devoto do Senhor, eu acredito que sou eu e vocês. Sim, claro, justamente. Mas aí, como é que foi a história? Começou tudo? Bom, eu sou nascido e criado em Trindade, exatamente na zona rural, onde eu vivi até meus quase 18 anos.
Meu pai tem uma chácara, um sítiozinho. Tá, eu conheci lá. Onde eu fui, não é? Exatamente. Perto daquela chácara... Da onde a comunidade fazia eventos, sim? Isso. Naquela época era Hebron, né? O irmão Manuel. Hoje eu acho que até mudou de dono lá. Era a saída lá para... Aonde a Hebron ali era da minha avó. Toda aquela região ali era da nossa família. Saída para Campestre? Isso, saída para Campestre. Justamente. E aí, a caminho de Campestre, tem um povoado chamado Santa Maria. Santa Maria. E eu sou nascido e criado ali. Estudei ali até o meu 2º ano de 2º grau. Me converti ali na Assembleia de Deus, Campo de Campinas. E ali eu dei os meus primeiros passos. Eu me converti no ano de 2005, aproximadamente em mês de junho. 2005, quantos anos o senhor tinha? Não foi mês de junho, não. Eu não tenho o dia exato, mas foi mais ou menos em abril. Porque mês de maio é a festa do povoado de Santa Maria. Sim. E abril é festa de Campestre. Então foi mais ou menos na época da festa de Campestre que eu me converti. Então eu sou filho do Gersino Luiz, que é conhecido como Nezico, da Maria do Carmo. E é interessante, rapaz, a minha conversão ela foi um milagre. Eu era um jovem, uma adolescente, uma criança, então, justamente, deprimida. A idade do senhor na época? Quando eu me converti, eu tinha 15 anos. 15? Tá. Mas antes disso, eu já tinha um anseio, uma sede por Deus. Eu hoje entendo que o meu chamado a ser alguém de Deus, ao Evangelho, a ser um pastor, se deu ainda num contexto que eu ainda nem conhecia, de realmente igreja, como eu conheço hoje. Contato? Você já tinha eu era católico, né? Dentro da igreja católica, eu fui catequista, eu fiz crisma. Então você não era um católico não praticante, igual você fala. A mãe falou, sou católico, então. mas não, eu era praticante. Só que eu também era muito vazio. Eu era deprimido, depressivo. Eu não sabia o que era depressão. Eu sabia que eu era triste. Eu era triste. Mas não entendi o que era, né? E por causa da minha tristeza, eu fui para a bebida muito cedo. Com 12 anos, eu me tornei alcoólatra. Engraçado, né? Eu tava... Como que é interessante, com 12 anos? Com 12 anos. A primeira vez que eu fui apresentado à bebida foi a cachaça mesmo, a pinga. Um tio meu, que já até faleceu, que me deu. Eu pedi e ele me deu. E assim eu já virei. Muito novo, dentro né? de um período muito curto, eu estava bebendo muito, mas muito mesmo. Participava de folia de reis, estranho? Sim, participava. Latola também. Participava. Eu achava divertido. E na verdade eu acho divertido até hoje. Eu morri de medo daqueles palhaços. Não creio nessas coisas, entende? Eu não creio nisso, eu não tenho fé nisso, mas eu acho muito divertido. Eu ia só para apertar os palhaços. Você já foi na folia? Nunca foi. Nunca foi? Na verdade, muito divertido. Eu tenho um tio que mora em Petrolina. Né? Há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, ele me chamou para ir numa folia de reis, que deu no mês do meu aniversário. Sim. Mês de maio, né? E aí a gente foi. E aí eu já casado, já pastor. E antes eu fugia desse negócio, né? Daquela aparência do mal, né? Sim. E só que com essa história de fugir da aparência do mal, a gente fugia da família, né? E hoje eu acredito muito na família, eu acredito muito na relação. E aí eu fui, não por causa da folia, mas por causa do meu tio, por causa da família lá em Petrolina. Rapaz, foi muito divertido. Achei um barato. Pela memória afetiva. Não por aquilo ali. Tem os palhaços e tem comida demais, né? Esse é o detalhe. Então, quando eu comecei a beber... Com 12 anos? Com 12 anos, eu sabia que eu era triste. Eu não sabia por quê. Hoje eu consigo fazer uma leitura legal, uma leitura correta. Eu sou o filho mais velho. São quantos irmãos? Nós somos 3. E o meu pai ficou órfão com 9 anos. A minha mãe é a mais velha. É um negócio... Você é mais velho, né? Sou mais velho. Você é mais velho? Sim. Então vocês sabem um pouquinho daquilo que é ser um filho mais velho. Nem sempre é tão fácil. A gente é meio que um laboratório dos nossos pais, né? É o primeiro, né? E acaba que cada um dá o que tem. E quando você não tem vivência, quando você não tem relação, por isso que hoje eu falo tanto da mesa como lugar de comunhão. Uma vez eu aprendi com o pastor Aloísio da Videira que aonde
talvez seja a maior crise que você tem, onde Deus quer te usar, né? E hoje eu vejo que Deus tem me usado muito na questão da relação, da comunhão, da família. Foi onde você teve mais dificuldade no começo, né? Exatamente. Eu com 8 para 9 anos, onde eu vivia não tinha energia naquela época, eu ia para trás da minha casa e eu olhava para o céu e dizia, Deus, se o Senhor existe, me mata. Naquela eu época, com 8 anos para 9 anos, eu só sabia que eu não queria viver. Mas era depressão já. Hoje sim, hoje eu entendo que é depressão. Mas naquela época já mas naquela época eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, depressão. Só não entendia, né? Uma criança de 8 anos, geralmente, ela não tem essas atitudes, né? Não tem, mas eu era vazio. Eu tinha uma sede, eu tinha um vazio do tamanho de Deus, mas eu não sabia. E aí, por mais que eu me envolvia com a religião, com a denominação que eu fazia parte, que é o catolicismo, mas ainda ficava lacunas. Não preenchia, né? Exatamente, não preenchia. A conta ainda sempre ficava no vermelho. Mas o senhor ia por obrigação dos pais ou por pessoa que decidiu ir para a igreja mesmo? Também, existe essa fase da vida que você vai por causa dos pais, mas eu tinha uma fome, uma sede por Deus, que era um negócio assim, que eu não sabia explicar. E mesmo assim tinha a depressão, vou falar, mas sim, você não sabia, mas eu tinha depressão. lampejos, né? Eu tinha momentos de tristeza muito forte. Entendi. E essa foi uma delas, que eu me lembro até hoje, ficou gravado. Eu novo, 8, 9 anos, não tinha energia na minha casa ainda. E eu fui para trás de casa, eu lembro do céu todo estrelado e dizia, Deus, se o Senhor existe, me mata. E vazio. Foi sua primeira fala com Deus, assim, diretamente ou não? Eu acho que oração sim, porque isso aí foi uma oração. E foi uma oração. Porque oração não é aquilo que eu ensaio ou as palavras que eu declaro, mas aquilo que vem do coração. É aquilo que estava no seu coração naquele momento. Ainda que o motivo da oração, as falas e o motivo que saiu da minha boca estava equivocado, mas eu fui a Deus. Eu não fui a ninguém. Eu não fui a um veneno. Eu não fui a um rio, né? Porque a gente tem um córrego que passa no fundo da casa do meu pai. Eu fui a Deus e pedi a morte. Só que Deus não me matou. E eu me lembro que dos 8 aos 15 anos eu comecei a beber. Eu aprendi a fumar escondido, fumei durante 1 ano. Meu pai e minha família não sabiam. E eu bebia demais. Demais da conta, mesmo. todos os dias. Bebida eles sabiam. Passou o saber, porque eu comecei a dar vexame. Porque Não tem como responder, né? Eu comecei a ficar muito doido publicamente, muito bêbado publicamente. E eu me lembro que no ano de 2015, eu já tinha me convertido. 2015, mais ou menos 2005. 2005 eu já tinha me convertido, porém eu fiquei da igreja de aproximadamente abril a novembro. Em novembro, dezembro eu afastei. E eu não era batizado ainda. Isso não quer dizer nada, mas só para pontuar, porque aí no outro ano eu batizei. Porque tem uma história sobre isso aí que eu quero contar. E aí eu me lembro muito bem que dia 24 de dezembro daquele ano, eu estava com 15 anos, por isso que eu falei 2015, mas na verdade eu queria falar que eu estava com 15 anos. Eu bebi tanto, mas tanto, e eu misturei muita bebida, Presidente, cerveja, vinho, e aquilo ali bagunçou tanto, e estava chovendo, era 24 para o dia 25 de dezembro, e eu caí numa poça de lama lá, e eu não morri afogado na lama porque me tiraram. Porque eu ia afogar numa pocinha de água de lama. Tanto que estava bêbado. Tanto que eu estava bêbado. Eu lembro essas memórias na minha cabeça, lembro também passando mal, lembro que a irmã Guita, né, que a gente chama ela de tia, como se fosse uma tia mesmo, e é uma tia, talvez mais presente do que muitas. E me levou para a casa dela, me deu banho, pediu para que alguém fosse lá no meu pai na chácara, avisar a ele a situação que eu estava, para me buscar.
Então, assim, foi um negócio, assim, muito marcante, né? Não tem como esquecer. Qual foi a idade? Eu perdi aqui. Com 15 anos. Com 15 anos. Mas dos meus 12 aos 15, eu fiz catequese, eu fiz crisma e eu me senti vocacionado. Aí vocês já se sentiam nessa época? Olha só como é que é as coisas. Eu me sentia triste, vazio, deprimido, filho de um homem maravilhoso, trabalhador, mas com poucas expressões de carinho. Eu fui ouvir pela primeira vez que meu pai me amava com 22 anos, quando eu fui missionário na Argentina. Ah, tem uma história da Argentina, né? Tem. E vamos chegar lá. Pode pedir mais energético aí. Vê se tem no iFood aí, pede energético. E nesse contexto aí, até então eu não sabia o que era brincar com meu pai, com os meus irmãos, alguma coisa, porque eu era o mais velho, né? A minha mãe é filha mais velha de uma família onde o meu avô, ele perdeu tudo que tinha com bebida e mulher. A minha avó era alcoólatra, abandonou a família. Minha mãe ficou sendo a filha que ficou em casa mais velha, com um irmão doente e com uma irmã que é como criança. Ela não é totalmente certinha. Então é onde eu falo. Hoje eu sei fazer a leitura. Mas para uma criança de 8, 12, 14, 15, 16, não sabe fazer essa leitura. Ah, não. E os seus pais percebiam essa tristeza em você? Não, ninguém percebia? Não. Esse vazio que você sentia? Não, porque até hoje as pessoas não notam as pessoas. Tem isso, né? A gente tem muita dificuldade de notar as pessoas. A gente tem mais facilidade em perceber a capacidade e a produtividade. Eu produzia. Como filho mais velho, eu comecei a trabalhar com 7 anos. Então, eu estudava, passava de ano e eu trabalhava. Eu dava conta do recado. Eu era bom de serviço. Eu produzia. Às vezes, a gente não percebe a tristeza. Isso aconteceu algumas vezes na minha vida. Ainda mais quando você tem uma alta produtividade, uma alta rentabilidade da entrega daquilo que você está oferecendo, que é um trabalho, dificilmente alguém vai perceber o ser humano. Então meu pai e minha mãe não percebiam. Até porque meu pai e minha mãe também, naquela fase da vida, eles trabalhavam demais e brigavam demais um com o outro. Então, ou eles estavam trabalhando ou eles estavam brigando entre si. Eu acho que para a pessoa chegar a perceber ou notar, só se quem estiver passando pela dificuldade fraquejar, assim, ao ponto de extremo, né? Assim, parar tudo, não querer fazer mais nada. Aí pode ser que chame atenção, né? Mas no seu caso, se eu estudava certinho, passava de ano, trabalhava, né? Exatamente. Então, como é que era essa questão? Porque você morava lá na chácara, né? Sim. Para estudar, como é que era? Eu estudava no povoado, andava da minha casa ao povoado 3 quilômetros e voltava. Todo dia. Né? Então eu estudava à noite. E trabalhava de manhã? Trabalhava de manhã. Quando eu estudava de manhã, eu trabalhava à tarde. Quando eu trabalhava, um pequeno período eu estudei à tarde, eu trabalhava de manhã. Então, assim, o trabalho sempre foi muito presente na minha vida. Você trabalhava de quê? Eu, naquela época, braça mesmo, roça né? mesmo. Roçar, enxada, hortaliça. Meu pai, naquela época, era horticultor, então a gente plantava abóbora, quiabo, jiló, essas coisas assim. Houve uma pequena fase de mandioca, de milho, de arroz, mas assim, foi muito pequena. O maior ciclo de trabalho do meu pai e da minha família foi horticultura. Mas Colhia e mandava para o Ceasa. Desculpa, mas você ter entrado nesse mundo da bebida, para falar, teve alguma... A minha família, quase todos, teve muito problema com bebida. Eu sou de uma família que tem muito problema com bebida. Os meus tios quase todos e os meus primos quase todos bebia muito. Então, assim, eu tenho um tio que morreu com cirrose hepática e ele era alcoólatra. Então, eu comecei a beber com ele. Mas a gente não era muito de reunião familiar. Vez ou outra, eu estava entre eles e via muito bebida. O meu pai, nessa fase aí que eu clamava a morte, meu pai bebia muito. Hoje meu pai não bebe, há muitos anos ele não bebe. Não bebe mais? Não bebe.
Meu pai ainda continua católico, meu pai não bebe, não fuma. Naquela época ele fumava, ele bebia, e bebia muito. Acabou que a família meio que influenciou um pouco. Indiretamente, não oferecendo, mas indiretamente. Você vendo as pessoas. Exatamente. Então, quando eu cheguei aos meus 14 para 15 anos, mesmo tendo envolvido com um grupo de jovens, com catequese, com crisma, mesmo tendo procurado a pastoral da vocação para mim ser um sacerdote, ser um padre, eu ainda continuava muito vazio. Você mentalidade? Você falou, você é padre? Você pensava? Sim, sim. Eu sabia que eu tinha nascido para ser sacerdote. Incrível. Você já tinha convicção, né? Porque a gente conversa bastante aqui, né? Com os demais, eles não tinham essa convicção ainda. Não, eu tinha. Eu sabia que tinha alguma coisa errada em mim. Eu estava estragado por alguma coisa. Já tinha isso, já, né? Poderoso. Eu tinha. E hoje, mais do que nunca, eu entendo que a graça de Deus, ela ultrapassa as barreiras da lógica, de denominação, de catolicismo, de igreja evangélica. Ela vai além. A graça de Deus, ela cabe no coração humano. É verdade. Ela cabe no coração de uma criança. Foi isso que aconteceu comigo. E eu tinha esse vazio. Uma certa ocasião, lá na escola, nos meus 15 anos, eu estava muito deprimido. Então eu já estava numa fase assim que eu tinha ligado aquele F bem violento. Eu nunca fui muito brigão, violento, mas eu era assim, reacionário, como eu acho que eu sou até hoje pelo meu temperamento. E aí eu bebia muito na hora, eu pulava a tela da escola, saía, bebia, voltava. Você fazia Pulava o muro, né? O famoso pular o muro. Eu nunca fui de brigar com o professor, com ninguém não, mas eu fazia isso. E aí um dia eu estava atrás da escola e um amigo, o Ivan, se aproximou, sentou. Esse amigo, a gente tinha estudado junto na infância, depois eles tinham mudado do povoado, ido embora, não me lembro para onde. Depois eles voltaram. Nessa fase que voltou, a gente já não era tão amigo, mas a gente se conhecia. E ele me viu muito triste. E ele se aproximou, ele sentou do meu lado e começou a falar de Jesus para mim. Olha só. E tudo que ele falava queimava no meu coração. Então ele foi o primeiro que teve esse contato contigo? Ele queimava. Tudo que ele falava queimava no meu coração. E é interessante que ele não me convidou para ir na igreja. Eu era meio maluco para algumas coisas. Por exemplo, a igreja lá de Santa Maria, a Assembleia de Deus lá, eu tinha um grupo de uns 12 a 14 jovens. A gente aprontava muito, a gente ia para a beira de corvo, a gente ia para campestre, a gente bebia, a gente fazia galinhada na beira de corvo, trazia a galera, uma turma de meninas de campestre, então a gente fazia aquelas farras na beira do rio. Movimento, né? Mas sempre vazio, mesmo entre eles, sempre muito vazio. E esse dia eu estava muito mal. Ele não me convidou para ir na igreja. Eu decidi ir sozinho. Só perguntei qual eram os dias de culto. Eu sabia que ele estava frequentando pouco tempo. Ele me falou, naquela época era terça, quinta, terça culto de ensino, quinta culto de oração. É a Assembleia? Campo de Campinas. E domingo culto público, né? Uhum. E eu simplesmente falei, beleza. E eu pus na minha cabeça que ia. Eu me lembro que isso era mais ou menos uma terça-feira, porque eu faltei. Eu lembro que na quarta eu ainda fui na aula, na quinta eu faltei a aula e fui no culto. Cheguei lá, uma igrejinha que eu já conhecia, não conhecia o povo em si, conhecia algumas pessoas, que era de lá. Era pequena na época? Tinha 9 crentes. 9? Mas eu já tinha contato com algumas pessoas que eram de lá, como o irmão Pedro, a irmã Natália, a família dela, o Enéas. E o Enéas mesmo tinha umas irmãs que quando a gente fez terceira série, quarta série, eles me presentearam com um exemplar do Novo Testamento, que a capa dizia assim, o amor é maior. Eu me lembro até hoje. Marcado, né? Mas a gente
confrontava muito, eu chamava elas de crentinha do negócio quente, e aí o negócio, a chapa esquentava pro meu lado, rapaz. Eu sei que eu tinha que correr demais dentro dos pastos e elas atrás de mim correndo. E de vez em quando elas me pegavam, rapaz, o trem era tenso. Você tinha um certo preconceito, assim, com crente, por ser católico? Eu não era... Até então eu não sabia que tinha algum crente na minha família. Não sabia. Eu vim descobrir depois que tinha um primo que era abandonado, que ninguém comentava. Era como se ele não existisse na família. Um primo primeiro do meu pai. Acho que talvez sim, inconscientemente tinha esse preconceito, porque eu fui criado acreditando que eu estava na religião verdadeira, né? Sim. E na verdade a religião verdadeira é Jesus, não é em si uma denominação, né? Exatamente. Né? Talvez até estava, se eu tivesse em Jesus, né? Depende do seu coração, né? Mas ali no caso não era em si uma convicção de Cristo, era uma convicção de religião mesmo. Então acho que havia um preconceito sim. Mas havia molecagem de menino mesmo, entendeu? Era mais farra, eu gostava deles e gosto até hoje, bagunça, são meus amigos. Né? De vez em quando a gente se encontra, faz tempo que a gente não se vê, a gente ri até hoje, né? Da época que a gente era menino, que as meninas corriam atrás de mim no meio do pasto e querendo me bater e pulando cupinhas, aqueles cabelão de assembleiana que dava pra baixo da bunda correndo atrás de mim de saia, rapaz, mas era no meio do carrapicho do Timbete, era uma farra. Então, mas assim, esse intervalo aí, até 15 anos, 15 essa anos. época aí, esse contato com esse amigo seu que falou sobre que você foi para a igreja, qual era a idade? Eu fui no culto, sem falar para ninguém que ia, cheguei, entrei. Com essa idade, 15? Com 15. Com 15, né? Com 15. E entrei, tinha o pastor Malaquias, a irmã Maria, né? Pastor mesmo. pai do pastor Natanael, que já fez parte da comunidade. O pastor Natanael que me batizou. Foi o pastor Natanael que te batizou? Olha, que benção. O pastor Malaquias, a irmã Nega, a irmã Nicinha. Então, ó, 4, 5, acho que eu era o quinto lá dentro. 5 pessoas? Eu só me lembro dessas pessoas, não tinha mais ninguém. E seu amigo foi com você? Não foi. Ele não foi? Ele não sabia. Ele não sabia, né? Ele não me convidou e eu não contei pra ninguém, eu simplesmente fui. Tá. Você só E aí, nesse dia, tem um negócio maluco, gente. Isso aqui agora, ninguém é obrigado a acreditar. Eu não faço disso uma experiência para a vida, mas aconteceu comigo. É algo místico, né? Que acho que cada um tem algo místico que aconteceu com ele. E nesse dia eu nunca tinha entrado num outro local de culto que não fosse católico. Eu cheguei na porta e não dei conta de entrar. Travou? Travei. O pastor, eu só lembro dele, parou a mensagem, olhou para cima assim do óculos, tipo assim, entra, né? Mas não falou não. Só olhou. Uhum. E eu voltei. E Voltou, eu me lembro, pra trás? voltei para trás. Eu me lembro que eu andei mais ou menos uns 30 metros. E eu escutei uma voz. Foi a única vez que eu tive essa experiência de escutar uma voz que dizia: volta e entra. E essa voz, eu olhei, procurei, não vi ninguém. Voltei. Do mesmo jeitinho, cheguei na porta, o pastor parou, travei de novo. Saí, andei mais ou menos mais uns 15, 20 metros. Novamente, a voz dizia: volta e entra. Mas entra mesmo. Voltei, entrei, sentei. Eu acho que o pastor mudou a mensagem. Ele começou a pregar sobre Jesus, sobre salvação, sobre vida eterna, perdão do pecado. Fez o apelo, ali eu ainda não aceitei. Aí, durante aquela quinta-feira, ao próximo sábado, o pastor foi lá na escola. Nessa primeira vez que eu fui no culto, a irmã Maria me deu, a esposa dele, uma harpinha cristã. Eu tenho ela guardada até hoje. E aí, nesse período, eles fizeram uma visita na escola na hora do recreio. E pediram para me chamar. Mas foi atrás de você? Foi. Olha só. E aí, o Ivan já sabia, porque entraram em contato com ele
que eu tinha ido. Aí o Ivan me aproximou, me chamou para ir no sábado no culto. E eles também me convidaram, porque eles foram lá na porta da escola, do colégio, na hora do recreio. Achei aquilo, hoje eu acho aquilo incrível. Na época eu achei estranho. É incrível mesmo. Não, um casal de velho, naquela época, ele tinha 72 anos e ela 60 e tarará? Naquela época, né? Não, veja bem, né? E aí me chamaram, conversaram, me convidou. E eu me lembro que eu falei que iria, mas eu nem lembrei. Quando deu no sábado, eu fui mais cedo para o povoado com a intenção de ir para Campestre, porque todo sábado nós íamos para Campestre. E aí o Johnny, que hoje já morreu, comprou 2 Antárticas, 600. Pôs no congelador, abriu uma, né? Me deu um copo, bebi uns 2 copos. Nesse período de beber 2 copos, o Ivan parou a moto na frente da casa do Johnny e me chamou. Falou, vamos no culto hoje? Não, eu vou para Campestre. Não, eu te levo lá depois. Aí você falou isso. Falei, então tá bom, aí você me leva mesmo, certeza? Falei, não, te levo. Aí, de fato, levou. Aí eu fui no culto. E eu sei que nesse dia eu bebi uns 3 copos só de Antártica. Eu lembro até hoje a marca, né? Era cerveja e era Antártica. E aí, fui no culto, o pastor fez o apelo, eu não me converti. Mas gostou do culto? Gostei, achei muito diferente, mas gostei. Aí no outro fim de semana, do mesmo jeitinho, cheguei mais cedo, já tinha o Ivan, me levou, já deixou combinado, não, vamos semana que vem de novo e tal. No outro sábado? No outro sábado. Uhum. Aí quando foi no outro sábado, o pastor fez o apelo de novo. Tava mirando em você. Era só eu visitante. O apelo é só pra ele. É mensagem direcionada, era míssil. Era a missão deles. Era uma 12. Ele vai aceitar Jesus, esse menino aí. Não tem jeito não. Rapaz, naquele dia, a hora que eu me percebi, eu estava de pé. Me percebi de pé, me entregando a Jesus. Aí foi onde eu fiquei até quase no fim do ano, tive essa experiência de afastamento. Retornei mais ou menos no mês de março, eu lembro que foi exatamente depois do carnaval. E nesse período do carnaval, aquela música estourou, a do Asa de Águia, aquela na casa do Senhor, não existe Satanás, show de Satanás. E a turma que me conhecia, que eu estava na igreja, pegava no meu pé com aquela música, rapaz. E muita gente que curtia comigo, eu sempre dizia o seguinte: olha, vocês estão abusando, mas eles estão certos. E eu não. Um dia eu vou voltar. Vocês estão curtindo com a minha cara? Eu estou errado. Eu mereço a zombaria que vocês estão fazendo comigo. Mas eles estão certos, um dia eu vou voltar. Isso foi na época do carnaval. Quando foi em março eu voltei. 30 de junho eu batizei. De 96. Desceu as águas. Desci as águas. Quem me desceu as águas foi o pastor Natanael, que já fez parte da comunidade dos discípulos. Sei. Hoje está morando em São Paulo. E que é filho do pastor Natanael, do pastor Malaquias. E eu me lembro que houve algo interessante, que no dia do meu batismo, e na semana que antecedeu, para alguns irmãos, especificamente um, que eu não vou citar o nome agora, mas ele chegou a procurar o pastor, falou para outros irmãos, desaconselhando para não me batizar. Disse que era caso perdido, que iria perder o tempo de me batizar, que eu não valia nada, que eu era um cachaceiro, que eu não ia dar nada que presta, que eu não ia firmar. Porque lá só tinha 2 pessoas que realmente iam firmar. Que era fulano e fulano, que eu não vou citar o nome também, e que batizar eu era simplesmente me molhar, porque não ia adiantar nada. Não adiantar nada, porque estava escrito na minha cara que eu era um cachaceiro, que eu era um perdido, que não tinha jeito para minha vida. Olha só. E isso eu tinha 15 anos. E aí o pastor falou para ele, olha, você fala de algo que você não sabe, firmar ou não firmar é tarefa do Espírito Santo e nossa da igreja. Eu creio que o que Deus fez na vida do irmão Rogerinho, ele me chamava de Rogerinho, foi algo celestial, algo de Deus, e vou batizar. Ele firmar ou não firmar, isso aí nós vamos, o Espírito Santo vai trabalhar e nós também.
E aquele homem me batizou, me levou ao batismo, me amou, cuidou de mim, derramou amor sobre a minha vida, foi como um pai. E ali, os meus primeiros passos, a minha inspiração como obreiro, a minha paixão pela igreja, que já era, que eu já amava a igreja, mas se tornou latente. Após o batismo ali, né? Com ele, porque eu desconheço um homem que amou tanto a Deus, amou tanto o ministério e amou tanto a igreja como o pastor Malaquias. Um homem que pouquíssimas vezes eu chamei de pastor. 98 vezes chamei de irmão, mas era meu pastor. Quase todos os momentos importantes da minha vida, eu consultei ele, estive com ele. Mesmo depois que ele já não pastoreava mais, ele faleceu com 90 e poucos anos, quase 95, acho que foi 93 ou 94, mas era meu amigo, meu irmão, meu pastor. Quantos anos lá que o senhor ficou com ele? Lá eu fiquei 3 anos com ele, depois ele entendeu que precisava deixar de pastorear, porque ele já estava, a igreja tinha chegado no momento que precisava de alguém mais novo, e ele já estava atrapalhando. Eu acho isso uma sensatez incrível, coisa que eu não vejo muita gente. E detalhe, ele deixou de pastorear e continuou como membro da igreja. Continuou? Sensatez. Bonito, né? Evangelho. Hoje em dia os caras querem morrer pregando, mas apodrecendo. E ele não. Ele entendeu que a igreja chegou num momento que precisava de um sangue novo. A igreja ia passar por alguns desafios que ele já tinha ido ao máximo. Nessa caminhada aí de 3 anos com ele, então? Foi mais aproximadamente. Como meu pastor, uns 3 anos. Depois como um mentor, né? Apesar que ele não sabia quase nada de Bíblia, aprendeu a ler dentro da Bíblia, mas de caráter, de fé, de inspiração, de amor, de carinho. Ele foi um mentor meu até a morte. Mas no ministério você ficou ainda quanto tempo? Com ele? Lá no... Não, aí eu fiquei. Depois que ele deixou de ser pastor, eu já tinha mudado para a Trindade. Eu fui terminar meus estudos em Trindade e trabalhar. E continuei congregando um certo tempo em Trindade, já era outro pastor João, e ele era membro lá. Joãozinho, gente boa demais também, pessoa que ama muito a Jesus, ama a igreja também. Eu tive o privilégio de ter bons pastores. Mas depois assim, de batizado, realmente você se converteu? Ou estava questão de bebida, essas coisas? Eu entendo que a minha conversão foi uma progressão. Algumas coisas eu deixei de fazer, outras coisas eu passei a entender. Mas eu me percebo hoje, depois de tantos anos servindo a Deus, que eu já estava eleito em Deus, eu já estava chamado ao Evangelho, mesmo dentro do catolicismo. Eu só não entendia. Eu estava como alguém que não enxergava. Eu estava como alguém que não sabe discernir todas as coisas. Mas em questão do alcoolismo, que eu falo assim, você já tinha parado, já quando você realmente batizou? Não entendi. Em questão do alcoolismo. Sim, aí foi uma luta, né, para parar, porque eu estava bebendo muito, e os primeiros meses foi muito difícil, mas de imediato, eu me converti, eu já sabia, já me explicaram o que um crente faz, o que um crente não faz. Talvez hoje a igreja peca nisso, né? Claro que nós somos, claro que nós somos crentes, não pelo que fazemos ou deixamos de fazer, e sim pelo que nós cremos. Mas todo aquele que crê, né, todo aquele que se torna uma nova criatura, ele desenvolve um novo estilo de vida. E a igreja hoje, de forma geral, eu acredito que ela peca muito, porque ela deixa de falar para o novo crente que ela é nova criatura. E que as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. É igual você está falando, né? A igreja peca, que ela não impõe esse... não é que você não... Ela não mostra o caminho, né? Impor nunca funcionou, né? Impor nunca funcionou. E nem lá atrás, nem agora. Mas dizer e chamar para uma conversa, chamar para um discipulado, chamar para uma mesa e dizer, meu querido, olha, você está vacilando. Seu testemunho está ruim. Você nasceu de novo? Você se considera alguém discípulo de Jesus? Sim, considero.
Pois é, então reveja aí o seu caminhar. Muito encontro, né? A pessoa aceita, batiza e tudo. Tipo assim, não, igual você falou, não tem esse acompanhamento de sentar e explicar. Da 2 semanas você vê a pessoa fazendo os mesmos atos, entendeu? Então, tipo assim, é sentar. E por isso eu te perguntei, quando você batizou, você realmente parou? Não. Foi crescendo. Eu tive uns dias bebendo escondido. Tive. Bebendo escondido. Mas teve alguém para chegar em você e falar, você falou, teve alguém, pastor, né? Chegou aqui, porque eu tinha a liberdade de contar para ele. Entendi. Eu tinha a liberdade de falar tudo da minha vida, porque ele me dava não somente a liberdade, mas ele me dava sala, comida e até um quarto para dormir sempre que eu precisava. Nesse intervalo aí, até a sua unção, o senhor foi ungido na onde? Bom, aí eu fui para Trindade. Em Trindade, estando congregando Trindade, eu tive muita dificuldade de me adaptar com os jovens, porque eu era muito xiita. Eu me converti com aquele jeito assembleano de interior. Sim. O meu pai era meu pai na fé, daqueles que botavam o colarinho e o pulso. Então eu tinha algumas crises, e uma delas era, porque essa era a cosmovisão que o meu pai na fé tinha, né? Eu tinha dificuldade de tirar a camisa para banhar, porque eu acreditava que salvação se perdia, coisa que eu não creio hoje, né? Mas naquele momento, sim. E aí eu tinha problema com irmãs que pintavam unha, fazia sobrancelha, cortava cabelo, então eu me tornei um jovem muito chato dentro de Trindade. E ficava pegando o pé dos demais. Exato, e aí eu era insuportável, né? Porque quem que é um jovem assim? Tá errado, não faz isso não. Você vai pro inferno, cuidado, tá? Então ninguém nem te chamava para as resenhas desses, porque você ia atrapalhar os esquemas. Não, chamava Chama o Rogério, não, senão ele vai atrapalhar. Ele é chato. Acabar com o nosso esquema. Então, nesse período aí, eu conheci o pastor Clodoaldo, nós nos tornamos amigos. Qual época foi essa? Meu Deus. Faz muito tempo, né? Acho que 98, 99. Você não era nem nascido, né? Meu irmãozão. É época do pai. E aí, uns 99, né? Porque eu fiquei 3 anos, 95, 96, 97, final de 98, 99, mais ou menos. Uns 21 anos você conhece o Clodoaldo, 22? E aí, nesse contexto aí, eu já dei uma melhorada nesse sentido, e eu me tornei um maior incentivador, porque eu queria ir para o seminário. Eu tentei ir para o IBAD, não consegui, e aí tentei descobrir um seminário presbiteriano em Anápolis, tentei e não consegui, porque não tinha patrocinador e nem dinheiro. Mas eu encaminhei o Clodoaldo. O Clodoaldo fez o seminário no Presbiteriano Renovado, depois no IBA, através de mim. E aí a gente organizou, ele foi, a mãe dele e outras pessoas, e Deus cuidou dele, né? Nesse período que ele foi para o seminário, eu já era muito amigo de um outro irmão, Darcileno. Eu conheci o Darcileno, você apresentou para nós. Isso, exatamente. E aí a gente foi cuidar de uma subcongregação da igreja lá do centro, né, da central, como ela é conhecida, no setor Samara. Estava abandonado. Com menos de um ano lá, nós reativamos a obra, ganhamos alma, batizamos pessoas. Foi como que na época? Auxiliar. Mas sempre que você morava aqui em Trindade? Trindade. E o senhor é formado, né? Hoje sim, mas naquela época não. Você não estava estudando, não? Não, mas eu já era curioso, eu já estava lendo bastante. Inclusive, eu me tornei auxiliar da igreja de uma forma interessante. Eu via eu estava contando isso para alguém essa semana. Como aqui, nós temos aqui 2 portas, né? A principal e a da lateral. A da lateral lá dava acesso aos banheiros e era perto do púlpito. Então ninguém tinha aquela atenção dos diáconos, dos auxiliares, presbíteros, de cuidar daquela porta que dava acesso aos banheiros, porque a molecada aqui para o banheiro, os jovens, adolescentes, aprontava um pouquinho lá, né? Como toda igreja. Normal, né? Criança. E deixava faltar água no púlpito, né? E aí, com muita insistência, e eu praticamente implorei para me permitir
ficar naquela portaria, naquela porta. Aí eu cuidava do pátio e ficava atento ao púlpito e levava água. Aquilo para mim era a coisa mais boa da vida. Então eu já comprei uma gravatinha, ninguém pediu para me comprar, já comecei a vestir de social, ninguém pediu, e aquilo ali eu amava. Aí logo à frente um pouquinho, pelo que eu já estava fazendo, eles me reconheceram auxiliar. Aí como auxiliar eu fui dirigir essa subcongregação. Depois de um certo tempo saímos dessa, fomos começar uma outra, perto da casa do meu irmão, acima do cemitério da Trindade. Deixamos lá com 40 e poucas pessoas, que depois acabou, porque mandaram um presbítero para lá, mas não tinha. O cara é presbítero, porque presbítero subentende que é pastor, porque na Bíblia presbítero é pastor. Mas o cara não tem dom. Tem título, mas não tem dom. Acabou. Nós tínhamos lá 45 pessoas participando, adulto, fora criança. Acabou com a obra. Já no Samara, hoje tem uma igreja lá com mais de 250 pessoas. Samara? No Samara. Linda, linda, linda. Samara é o que você Pastor de tempo integral. É uma obra prevalecente, uma obra grande, prédio próprio, um lindo prédio, todo construído, cantina e com quase 300 membros lá. Então, assim, a gente passou por lá. E nesse período aí quando a gente estava lá no Cristina, eu cheguei no pastor e falei assim, olha, eu preciso estudar. Porque eu sabia que precisava fazer o seminário. O Clodoaldo já estava fazendo. Aí eu me ingressei no IBCamp, depois com... Onde que era a entidade mesmo? Aqui em Goiânia. Nesse período aí, eu fazia o meu técnico de enfermagem, já terminei o técnico de enfermagem, terminei o segundo grau, terminei o técnico de enfermagem, e aí quando eu terminei o técnico de enfermagem, eu entrei no IBCamp, que é o Instituto Bíblico de Campinas. Com 2 anos que eu estava no IBCamp, surgiu uma oportunidade de eu ir para a Argentina. Eu fui para a Argentina e fui para ficar lá. Como é que surgiu essa oportunidade? Tinha um grupo do Campo de Campinas, que era um grupo de missões urbanas, que chamava Essência. E aí eles tinham 1, 2 vezes por ano que eles faziam uma viagem missionária transcultural. E eles me chamaram. No que eles me chamou, eu falei, olha, não tem condição de ir. Não, mas Deus, se for a vontade de Deus, tal. E eles mesmos mobilizaram e levantaram um certo recurso. E ele falou, nós vamos ajudar, mas você também corre atrás. E com todas as pessoas que eu comecei a conversar, precisando de uma oferta, de recurso, eles começaram a dar. Quando foi no dia, exatamente no dia de ir, eu tinha o dinheiro da passagem, do custo, e um pouquinho a mais ainda. Então, as coisas aconteceram. Dentro de 15 dias, eu precisava mais de R$2.000. Na época, né? Para a época. E tudo aconteceu, fluiu assim de uma forma assim incrível. Fui para a Argentina. Estando na Argentina, eu ia com eles e voltava com eles de ônibus. Mas estando lá, o pastor Ladislau, que é meu amigo, essa semana a gente estava até conversando. Nunca perdi o contato com eles lá. E ele me convidou para ficar lá. Então ajudando o ele. não era para ficar, era só não, era fosse uma missão. Uma experiência transcultural. Quanto tempo ficou lá? Eu fiquei lá quase 1 ano. Não, mas na experiência. Na experiência era para ficar 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Aí então você chegou a retornar e depois. Não, eu estando lá, né? Eu ia retornar. Eu estando lá, o pastor falou assim: ó, eu preciso de você, me ajuda. Quantos anos? Sua idade na época? Na época eu tinha 21. 21? Menos de 21. Mas quando o senhor foi para lá, eu não te conhecia, não. Não. Aí chegou, te viu, falou... Ó, eu fui no fim do ano. Eu tinha 21, exatamente. 21. Foi no fim do ano. Dezembro. Aí quando nós entramos para a Argentina, entrou uma crise lá. E numa semana lá passou por 5 presidentes. O país entrou em estado de sítio, ninguém entrava, ninguém saía, tudo vivia lá dentro. Vivencia isso lá. E aí tinha toque de recolher, você não podia ficar tanto tempo na rua. Quando você ia fazer algum trabalho evangelístico na rua, você tinha que pedir permissão às comissarias, né? Que são as subprefeituras regionais. Tinha todo um trâmite, senão você não podia fazer nada.
nesse período, porque lá estava numa crise política e financeira violenta naquela época. Você pegou uma época difícil lá. Difícil. E aí ficamos lá quase um ano e apaixonei por aquele povo. O senhor lembra assim de uma história marcante lá? Teve alguma assim? Várias. Várias, né? Conversão. O maior público que eu já preguei o evangelho na minha vida foi lá. Lá eu preguei para um público mais de 5 mil pessoas. Lá vocês atendiam pessoas carentes ou não? Não tinha? A igreja está numa região carente. Naquela época era uma só congregação. Hoje tem 18 igrejas lá. 18. Desse ministério, liderado por esse pastor brasileiro que está com a família toda lá há quase 30 anos. Nossa. Pensou em ficar? Vai morrer lá? Pensei. Pensou? Pensei em ficar e morrer lá. Eu só voltei para o Brasil, para o casamento do meu irmão, mas com o intuito de retornar. Só que estando aqui, eu entendi que eu precisava concluir o meu seminário. Ah, tá, porque você foi no intervalo, né? E aí nesse período aí, eu recebi uma proposta em Anápolis, lá no campo de Anápolis, para mim estudar lá e ficar por conta da igreja do Vila Góes, que naquela época era uma igreja forte do Ministério de Anápolis, rica. E aí eu ia ser seminarista mantido pela igreja e prestar serviço na igreja. E só que nesse inteirinho aí eu fui no IBCamp buscar o meu diploma e a documentação histórica escolar, e lá eu encontrei um professor que já tinha sido professor meu, que me viu. Falei: o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu contei a história. Eu falei: não, você não vai não, pera aí, antes de você ir, eu acabei de tomar posse, tem um mês lá no Nova Esperança, na Assembleia de Deus Ministério Betel. Aquela da... Pertinho do Borges Landeira ali. Sim. E eu preciso de alguém lá como você, vamos lá pregar, conhecer. E se Deus tocar no seu coração, se Deus falar com você, você vem me ajudar. Eu estou precisando de você lá. E vim pregar no domingo, olha que coisa maluquice. Vim pregar, fluiu, gostei. E tomei a decisão. Vou ficar O aqui. dia que eu arrumei alguém para levar minhas coisas, que eu fui morar no fundo do prédio da igreja, no fundo nada, na lateral, mas no mesmo lote, que eu não conhecia ninguém, não conhecia o setor, não conhecia as ruas, não conhecia nada. Depois que quem me deixou lá foi embora, eu abaixei a cabeça e falei: meu Deus do céu, o que eu fiz? O que eu estou fazendo aqui, né? No Nova Esperança naquela época era... Como é que já estava? Não estava boa não, naquela época você era criança. Seu tu pai ainda fala? estava pastoreando ali pertinho também, naquela Assembleia de Deus no Ministério de Anápolis. Aquela que cortava assim, Foi né? quando eu conheci seu pai. Nós Você fizemos construiu aquele amizade. prédio lá, a gente construiu na época. Eu preguei lá naquele prédio lá, que seu pai pastoreou lá. Você era criança, né, seu irmão? Eu lembro ainda, eu tenho lembrança. Você lembra disso? Eu lembro, meu pai construindo aquele prédio. Você já tem quantos anos? Você é melhor, mais novo. 24. Meu Deus do céu, nós tá velho demais. 24 Às vezes alguém olha pra nós assim: chegou agora, quem que é esse meninão, né? Não sabe por onde a gente passou. Mas na Argentina eu tive essas experiências de pregar para muita gente, de ver muita gente sendo batizada com o Espírito Santo, de poder cuidar de gente ferida e que estava afastada, e a família inteira se converter. E eu me lembro de um certo dia que eu estava vindo de um grupo lá eles chamavam naquela época de La Casita de Oración, uma casa de oração. A pregação era em português, né? Os filhos do pastor me traduziam. Por fim eu já estava conseguindo pregar, porque o idioma, se você dedica nele, você fala, né? E se você não se dedica, você trava. Hoje eu estou com a língua travada, mas eu entendo. Hoje eu consigo escutar e dialogar o necessário. Porque eles falam muito rápido, né? Aí você só diz despacito, irmão, despacito. Despacito? Eles falam rápido demais. Devagar. Eu já fui na Argentina uma vez, essa experiência lá. A gente parou, pediu informação, a gente tava de carro lá dentro, parou e pediu informação, entendendo o que o cara falou, fala rápido demais. Fala rápido. E aí, eles têm os regionalismos deles também, como nós estamos aqui. Cada lugar tem um sotaque. E complica um pouquinho mais. E aí eu me lembro que um dia nós estávamos voltando, até o pastor, hoje ele é pastor Hugo Cornejo, estava comigo, e a gente entrou numa Cage é uma rua, e um povo desesperado. Uma criança totalmente roxa, sem vida nenhuma nos braços, o pai corria para lá, corria para cá,
tinha mais ou menos uma multidão, umas 50, 60 pessoas na rua, porque lá é muito povoado, tem muita vila miséria em redor de Arguejo, que era onde eu estava. E aí Deus me inquietou com aquela situação. E aí eu parei aquele pai, ele não entendeu nada, quem estava comigo falou. Daí eu falei assim, olha, eu creio que eu posso ajudar, eu creio que eu posso fazer alguma coisa por ele, por aquela criança. E aquele pai parou, me levou para dentro da casa com aquela criança desfalecida. E ali nós oramos. A criança tinha dado várias convulsões, com muita febre. Oramos com ela. Ela estava roxa, ela voltou a movimentar, com muita febre ainda. Ali eu dei banho nela de água fria. E nós todos ali oramos, repreendemos a morte. E aquela criança voltou à vida. E ela voltou aos olhos do pai, de tanto que aquela família odiava aquela igreja na região, odiava a crente. Aquela família inteira foi servir a Jesus lá, naquela igreja. Então, assim, são coisas que eu vivi lá e eu ainda não vivi isso depois. Desse jeito, não. Nunca mais voltou lá, não? Não. Morro de vontade de ir, quero levar minha esposa lá. Pois é. Tá, tô nesse intervalo aí. Aí vim para Goiânia, depois da Argentina. Sim. Na Betel eu conheci minha esposa. Então foi aqui na Betel? Na Betel. Eu morava na Esperança? Eu morava na Esperança, recém-chegado, minha esposa, o dia que eu visitei a igreja, minha esposa estava no culto. Segundo ela apaixonou por mim quando me viu. Amor à primeira vista. E segundo ela, Deus falou com ela que eu iria ser o marido dela. E ela comentou com a avó dela, que estava no culto, e outras pessoas, falou assim, olha, eu vou casar com esse rapaz aí. É só ser pastor para fazer acontecer estranho? Mas não é pastor, não. Isso não era pastor ainda. Não era pastor. Então é o curso. Eu não queria me envolver com relacionamento naquele momento, de tanto que minha esposa teve que queimar joelho no chão, meu irmão. Eu me tornei pastor de jovem, radical, brabo, né, xiita. Eu peguei uma juventude que tinha 9 jovens frequentando o culto. Depois, com um pequeno período de aproximadamente 1 ano, nós tínhamos lá 65 jovens batizados e fazendo reuniões de jovens com 100 e poucos jovens nos cultos. Muito aí. E a minha esposa se tornou minha secretária. Eu preparei ela para o batismo, batizei. Depois de um certo tempo foi que nós fomos namorar. Bem depois. Minha esposa... não tinha pretensão sua, não, ainda? No primeiro momento, não. Não, porque eu sabia que ia atrapalhar. Você estava focado, né? Eu estava focado. Aí quando a gente foi namorar, aí a gente, logo depois as coisas aconteceram e a gente casou. E nesse contexto aí depois, na Betel. Só que nesse processo de casar, a gente voltou para o Campo de Campinas. E a gente casou no Campo de Campinas. Na época era o pastor Daniel Carvalho, era o pastor da 4 de outubro ali no Nova Esperança. Tá. E aí, com 6 meses que a gente estava lá congregando com ele, ele me levou para conhecer. Na verdade, ele só me chamou, vamos ali comigo? Eu falei, vamos. Na Baixada do Friboi, ele falou, olha, na verdade eu tô te levando ali para você ver uma congregação que está fechada há 6 meses, era uma chácara, virou um loteamento, e Deus falou comigo que você é o obreiro para lá. Olha, aí sal da terra. Na verdade, Campinas, eu fui dirigente de Campinas. Nesse período aí, eu fui dirigente de Campinas, né? Tomei posse, não tinha nenhum membro. Seu pai ainda pregou nessa igreja lá. Você foi lá várias vezes, naquela chácara lá, em frente àquela mata lá. Sim, eu lembro lá. Uma malaiada que tinha naquele. Exatamente. E aí ficamos lá 1 ano e tanto. Depois eu fui trabalhar como pastor auxiliar do pastor Adiel, na central ali do Jardim Nova Esperança, que era aquela igrejona. Ficamos ali 2 anos e tanto. Foi lá. É engraçado que todo mundo passou nessa igreja aí, velho. Pastor Antes, a primeira experiência dele a primeira experiência na igreja foi lá na central. Ele até comentou se foi sobre o Adiel, né? Pastor Adiel, que ele comentou, não lembro se era o Adiel que estava no dia. Também não lembro. Ele tá vindo para uma festa. E lá tava tendo um culto, uma festividade, pegaram ele pelo braço. Eles acham, na verdade, eles achou que ia ter comida, né? Eles entrou pensando que ia ter comida, chegou lá dentro. Tinha, né? Tinha. Celeste. Comida espiritual. E aí ficamos lá uns 2 anos e pouco. Depois a gente
entendeu aí, estava numa fase de transição, igreja com propósito, igreja de célula. Já 2007, mais ou menos? Mais ou menos, foi quando eu apresentei para o seu pai a literatura do Rick Warren depois da videira, que acho que eu fui culpado de hoje vocês serem uma igreja em célula, porque quem apresentou o material foi eu. Na época de 2006, a gente ainda era igreja de programa, né? Da Mundial para Cristo. E como Mundial, vocês eram a proposta inicial, no primeiro momento, era ser alguma coisa parecida com Universal, a Igreja da Graça, né? Parecida mais ou menos, com a Mundial também. Com a Mundial, Tinha muito parecido na época. E aí, porque seu pai não queria assembleia, mas também não conhecia outra coisa, né? Aí foi quando eu comecei a levar material para ele. Livro, levei o manual da visão de célula, a igreja com propósito, apostilas. Você estava na onde? Na Central. Na Central? Na Central. E aí depois nós entendemos, o presbitério lá, a equipe pastoral, nós éramos 4, pastor Adiel, eu e os 2 filhos. Nós entendemos que estávamos fazendo mal à igreja, que nós fazíamos parte de uma igreja que tinha um jeito de ser, uma forma que foi chamada para ser, que entende que deve ser, e a gente queria outra coisa. E aí a gente, nesse querer colocar outra coisa, nós estávamos fazendo mal para a igreja. Estava chocando, né? Estava chocando. E a gente não foi chamado para fazer mal à igreja. Pastor nenhum deve fazer mal à igreja nenhuma. Ele precisa respeitar a igreja, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, ela é a noiva do Cordeiro, é a menina dos olhos do Senhor. Foi quando nós tomamos a decisão de sair e começar a vinha. Inclusive a vinha, um dos fundadores dela sou eu, né? E o nome vinha, quem batizou também, quem deu o nome na época foi eu também. Vinha. Eu lembro. Então a Vinha, só que fundou a Vinha lá então? Não, na verdade nós éramos uma equipe, né? Não, eu falo assim, o senhor fez dar parte. o nome, sugerir o nome foi eu. Mas os fundadores é o pastor Adiel, os 2 filhos, que hoje não estão na igreja, e eu. A equipe pastoral era esta. O senhor fez parte, né? Fiz parte. E ali ficamos. Aí nós fomos para a videira, compramos aquele pacote da videira. A vinha, né? A vinha, na época, igreja de célula, comprou aquele pacote da videira. Mas assim, a gente não entendia direito muita coisa. E aí, aos meus olhos, aquela comunidade que estava crescendo rápido demais, não se parecia com aquilo que nós conversávamos. Com 11 meses, eu já tinha dado sinal 3 vezes de sair. Com 11 meses... 11 meses de vinha, eu tomei a decisão de sair, procurei o pastor Adiel, que é meu amigo, meu irmão, meu pastor, e ele falou, tudo bem. Aí nós mudamos para o fim social, eu e minha esposa, eu e ela. Nesse período eu já tinha o Guilherme, meu filho mais velho, o André, que nasceu lá na Central, que era bebezinho, nós fomos lá para o fim social, sem conhecer ninguém. Começamos ali a Nação Santa. Um grupo, começamos a conhecer vizinho, marcar... Hoje, se fosse para usar a linguagem do MDA, que vocês conhecem, que passou por lá, seria um GE, um grupo de evangelismo. Depois virou uma célula. Depois essa célula começou a se multiplicar, depois nós começamos a fazer culto. Eu lembro. Literalmente, nós começamos uma igreja com GE. Do zero, não tinha... Do zero, sem conhecer ninguém. Nessa época estava trabalhando no técnico de enfermagem ou não? Eu tinha trabalhado, parado. Mas não tinha ainda para aviação. Quem dava todo o suporte para eu estar por conta, para plantar a igreja, era minha esposa. A minha esposa é uma guerreira. Uma mulher incrível, fascinante. Ela trabalhava, na época nós tínhamos uma facção, ela trabalhava, costurava para possibilitar eu estar por conta de conhecer gente, anunciar o evangelho, pastorear, liderar, treinar, capacitar. Eu só consegui porque ela me ajudou. Hoje não é muito diferente, não. Essa semana, por exemplo, nesse momento da minha vida, eu estou trabalhando, porém estou afastado pelo INSS. O INSS agendou minha perícia para o dia 2 de agosto. Então, eu estou desde o dia 9 de dezembro sem recurso. Então, estou vivendo literalmente hoje, porque minha esposa está trabalhando. Nas horas vagas, Deus tem agraciado que a gente tem feito máscara, Deus tem preparado algumas pessoas
Nós temos um cliente hoje lá de Rondônia, que só essa semana, por exemplo, nós entregamos ontem 650 máscaras que mandamos para Rondônia. Muita máscara. E para dar conta de entregar 650, para amanhecer ontem, minha esposa trabalhou costurando até 4 da manhã. Então, isso aí é uma joia rara. Uma mulher poucas, né, que assim, trabalha, trabalhadeira, né, para cuidar da sua casa. Ela trabalha no centro de convivência aqui em Goianeira, e depois quando sai de lá ainda vai costurar, e essa noite para ela dar conta de dar encomenda, trabalhou costurando até 4 da manhã. Quando foi 10 da manhã, voltou para a máquina de novo para dar conta de terminar até 2h30 da tarde para a gente levar para enviar as máscaras para Rondônia. Então, assim, é uma mulher incrível. Unindo essa questão, o senhor ser técnico de enfermagem, trabalha com pessoas enfermos, né? Não é isso? E unindo a questão do senhor ser cristão, né? Ser uma pessoa instruída. Como é que era, assim, o senhor teve algum tipo de experiência, assim? Porque geralmente sim. a pessoa está doente é um momento de fragilidade dela, né? Eu tive várias experiências nesse período aí como profissional. Eu, na verdade, eu procurei o curso de técnico de enfermagem em primeiro plano, não foi nem para ter uma profissão. Foi para mim ser missionário. Porque o meu coração sempre queimou muito por missões. Plantação de igreja. Pensa num cara empolgado em começar a igreja do zero, plantar igreja, abrir célula, abrir pequeno grupo, né? Acompanhar, andar com os irmãos, viver a vida da igreja, né? Vida na vida, que hoje eu falo muito sobre isso, eu. Então eu pensava naquele momento da minha vida que eu decidi fazer o curso técnico de enfermagem, e ser missionário. Eu queria ir para trabalhar com povos ribeirinhos, Os ribeirinhos da Amazônia. ou ir para a África. E por um breve momento eu tive um convite da Igreja Presbiteriana Renovada. Por esse convite foi que eu os conheci alguém que me convidou, mas aí eu não tive condições de ir. Naquele momento eu ainda era muito religioso e achava que eu era assembleiano até morrer, né? Eu tinha aquele negócio de eu brincava, falava que meu sapato, por onde eu passava, ficava escrito AD, né? De Assembleia de Deus. Foi quando a gente organizou para o pastor Clodoaldo ir para o seminário. Então, assim, e aí, como técnico de enfermagem, eu me profissionalizei e eu me descobri como um cuidador. Deus me deu o dom de cuidar. Eu tenho muitas limitações, muitas dificuldades, mas mesmo dentro das minhas limitações, das minhas dificuldades, dificilmente eu perco alguém, dificilmente eu perco uma alma. E tanto trabalhando assim, tanto nos hospitais que eu passei, quanto em Trindade, aqui em Goiânia, a gente teve a oportunidade de ganhar almas que depois morreu. A gente teve a oportunidade de estar com momentos, e pessoas com momentos na hora do desespero, tranquilizar o coração, e depois aquela pessoa melhorar e ser grata. Tivemos várias experiências assim incríveis. Eu me lembro que antes de eu deixar de pastorear, eu pastoreei 10 anos essa igreja, a Nação Santa, no Fim Social. Depois de um certo tempo, nós transicionamos ela para nos tornarmos uma igreja Sal da Terra, que é um ministério muito precioso, que eu amo, tenho muito carinho. Muito respeito pelo Paulo Borges, Marcão e tanta gente boa que na Sal da Terra tem. E aí, depois de 10 anos, a gente saiu, mas nesse período, pastoreando, lá no Fim Social ainda, eu trabalhava lá na UTI, onde trabalho até hoje, que é o Anisra, só que eu estou afastado, e trabalhava com transporte aeromédico, Brasil todo e América Latina toda. Eu me lembro que a gente vivenciou muitas experiências assim, muito louca, muito incrível. Como é que surgiu essa questão da transporte? Dentro do Anisras, quando eu entrei no Anisras, porque eu entrei lá porque Deus falou comigo que ia me colocar lá. É interessante, pastor, quando eu fiz o meu curso, eu distribuí currículos.
E eu me lembro que aonde eu desejei trabalhar, e naquele primeiro momento, antes de ir para a Argentina, eu não trabalhei, Deus depois, quando eu voltei da Argentina, me colocou em todos os lugares para trabalhar onde eu desejei. Só que aí o Senhor foi além. Porque estando no Anisrace, eu recebi o convite do diretor técnico, que é o Dr. Vilmontes, que é dono da Centrocardio, me convidando para ser um funcionário dele na Centrocardio, para ser um enfermeiro de bordo. Aí eu passei por todo um treinamento, uma capacitação, para me entender a dinâmica de um transporte aeromédico, porque não é coisa simples. E logo, depois de um certo tempo, depois que eu já estava um ano no Anisrace, que veio esse convite, um certo tempo, quase um ano, aí eu comecei a fazer transporte aeromédico, onde nós ficamos voando durante quase 6 anos, Brasil todo e América Latina toda. E pastoreando, e cuidando de esposa, e cuidando de filho. E nesse período, nos últimos 6 meses, antes de tomar a decisão de sair do fim social, eu estava com o pai doente em casa, porque ele tinha perdido a visão de um olho. Eu estava fazendo faculdade de enfermagem, 2 empregos, pastoreando, e meu sogro estava com câncer. Aí eu entrei no staff violento, eu precisei simplificar algumas coisas na minha vida. Foi quando a gente tomou a decisão de deixar a igreja lá. E aí vocês nos acolheram aqui tão bem, e aonde ficamos aqui exatamente, incrível, né? 1 ano, 11 meses e alguns dias, quase 2 anos. Ficamos aqui na comunidade como um dos pastores, e foi um tempo maravilhoso, onde a gente entrou de porta aberta, e quando precisou de sair para atender um desafio em Deus mesmo, também saímos de porta aberta. Amém. Eu lembro que quantas vezes você estava assim, você ficava à disposição, eles te ligavam, né? Você dormia, mas assim, a qualquer momento, sei lá, a gente estava perto, você dormia com a roupa do lado. A roupa sempre do lado, porque eu ficava em stand-by, né? Sobre aviso. Tipo um super-herói, né? Aí só vestia Homem-Aranha. E aí eu tinha 1h30 para me deslocar de qualquer lugar que eu tivesse, para chegar no aeroporto, configurar a aeronave, porque conforme fosse para onde eu iria e conforme fosse a missão, a aeronave mudava. Poderia ser um Mitsubishi, poderia ser um jato, Learjet, ou poderia ser um Seneca. Como é que é? Você andava com... Porque você ia... Você sabia a hora que ia voltar. Eu sabia a hora que eu decolava, mas voltar nunca. Voltar nunca? Nunca sabia a hora. Como é que era a sua preparação? Olha, graças a Deus, eu tinha amigos. Veja bem, tudo que você precisa na vida é amigos. Porque por eu ter amigos e companheiros, eu trabalhava numa empresa aqui que não tinha nada a ver com a outra. Quando eu não voltava, gerava problema aqui. Então eles permitiam eu pagar plantão. Aí é onde entra a honestidade e a amizade, porque eu conseguia arrumar gente para trabalhar para mim aqui quando eu não voltava. Eu já cheguei a sair de casa numa segunda-feira de manhã e retornar no domingo depois da meia-noite. Voando. Engraçado. Voando. Teve alguma experiência assim, marcante numa viagem dessa aí? Várias. Eu tive uma de perca. Em quase 6 anos de aeromédico, só perdi um paciente. Peguei uma criança de Macapá, levando para São Paulo. Quando a gente estava sobrevoando Brasília, ela parou. E aí tivemos que descer em Guarulhos e ali fazer todo o procedimento, chamar a funerária, registrar óbito. Foi muito ruim, eu achei muito triste esse momento. Tivemos experiência de turbina pegar fogo, vidro da aeronave estourar e despressurizar e ter que baixar rápido. Estoura e entra o vento, aí tem que baixar. Trem de pouso não ser acionado, e aí você tem que ficar sobrevoando até queimar o combustível tudo e acionar bombeiro, jogar espuma. E aí você joga a aeronave para... Eu não, né? Os pilotos. Para descer sem o trem. Você torcer para dar certo. Acreditando que o trem de pouso pode abrir ou não. Já passei por isso. Né? Passamos por experiência de sair daqui. Um dia nós fomos para Boa Vista, chegou lá, o aeroporto estava fechado, mau tempo. E aí sempre eles fazem tanto o abastecimento quanto o plano de voo, você tem que ter pelo menos 2 alternativas, né?
E aquela região para lá, o Learjet 35 é a única aeronave que, se você tiver São Paulo como destino, ou de saída, ou de finalizar, é o único que consegue atravessar todas as capitais do país, sem ter que fazer reabastecimento. Ele é o único que aguenta, né? É o único, pela capacidade de combustível. E aí a gente subiu para Rio Branco, chegou lá, estava fechado, alternou, a gente foi para Macapá, chegou em Macapá, fechado. Uai, então. Alternou, foi para Belém, fechado, mau tempo. Uai. E aí o petróleo não dava para ir para lugar nenhum. Nós tínhamos ali uma autonomia de mais ou menos uns 15, 20 minutos e depois a aeronave ia cair. E aí o piloto, né, já fazendo cálculo desesperado, ele com o piloto e nós lá dentro, né, comendo unha. Não é possível. Não é possível que é hoje, Jesus. É hoje que eu vou. E aí vai de cá, vai de lá, cálculo aí, eu falo, não tem jeito não, gente, vocês clamam a Deus aí ou qualquer coisa aí, porque aqui nós temos mais 15 minutos. Aí nesse período aí, teve uma fresta de luz, que o piloto disse que viu e chamou o aeroporto de Belém e falou, olha, ou nós entra por essa fresta e tenta descer, ou nós vamos cair aqui. Falei, então tá bom, então vocês vêm aí e nós vamos guiando aqui do jeito que puder. E aí ele rumou nessa fresta e a gente desceu, deu tudo certo. Mas aí nesse negócio aí estourou a jornada. A gente, porque os pilotos, depois de X hora, precisa ir para repouso, né? Aí, para não estourar em São Paulo, acreditávamos nós, porque nós ia pegar paciente e ir para São Paulo, tivemos que repousar em Belém, aí depois embarcamos, pegamos o paciente, foi para São Paulo. Só que chegou em São Paulo, teve um voo sequencial, pegamos o paciente em São Paulo, fomos para Recife, chegou em Recife, tinha um outro paciente para Campina Grande tinha outro paciente para São Paulo, e estouramos em São Paulo, ficamos 24 horas em São Paulo, lá estourado lá, em hotel. Qual que era a equipe que ia no avião? Sempre um enfermeiro no QAP, né, no telefone, piloto, copiloto, enfermeiro e médico, técnico e médico, enfermeiro de bordo, né? E cabia mais um. A capacidade era quanto? Né? Geralmente eles levam, porque sempre leva bagagem, alguma coisa, né? Paciente, e a maca é pesada, né? Paciente, um acompanhante, malas, o enfermeiro. Pode levar até 2 acompanhantes, mas é um negócio assim um pouco... É pessoal de classe eles alta, tendem né? a não levar. Mas como o negócio é classe alta e o voo, o transporte é muito caro, eles acabam cedendo para levar 2 acompanhantes. Porque hoje um voo desse aí é caro. É caro. Né? Caríssimo, né? É dinheiro que a gente não consegue calcular muito, não. Buscar uma pessoa lá no fim do mundo, levar para São Paulo. Geralmente a maioria é para São Paulo, né? Porque é lá que tem um hospital. A maioria, como destino final é São Paulo. Qual Nós fazíamos todos os... a gente fazia o Albert Einstein, Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, 16 de Julho, HCOR, INCOR, e por aí vai. São os tops, né? Desce no aeroporto, aí já tá a ambulância esperando. A gente ia muito também para... Interessante isso aqui, ó. Bauru tem um centrinho lá que é referência nacional para pacientes com lábio deporine, aquelas... ou fêndula palatina, né? Que são aquelas aberturas no céu da boca ou nos lábios, né? Tem Barreto, que é referência de câncer, a gente levava muita gente para Barreto. Curitiba, principalmente pacientes da Vale, grávidas, a gente levava muito para Belo Horizonte, e criança para Curitiba, porque os hospitais conveniados à Vale, o que mais atendia esse grupo, esse segmento, ou era Curitiba ou Belo Horizonte. Mas aí descia lá no aeroporto, já tinha ambulância esperando? Geralmente, a gente, dependendo da gravidade do paciente, a gente fazia tanto na origem, ambulância, quanto na ponta. Porque para nós era mais perigoso receber no aeroporto e entregar no aeroporto. Porque a gente não conseguia garantir o percurso. Porque às vezes você fazia um serviço excelente no percurso aéreo, mas você pegava o paciente bagunçado, com drogas insuficientes, ou entregava ele bem, mas no período
até o hospital, eles bagunçavam e botavam a culpa de nós no aéreo. Ah, então vocês pegavam no hospital, Se o levavam para o paciente avião. era grave, sim. Se o paciente era mais ou menos, por exemplo, uma gestante, bolsa rota, entrou em trabalho de parto, mas dilatou quase nada, mas tem que ir para o hospital. Aí é tranquilo. Aí você recebe no aeroporto e entrega no aeroporto. Aí no caso, quando você tinha que levar, descia, vocês mesmos entravam dentro da ambulância e já ia. A gente acoplava a nossa maca na maca da ambulância, com tirante e tudo, ia para o hospital. Tudo muito rápido, assim, a ação. 1 hora e meia de terrestre. A ação daquele momento era tudo Exato. correndo assim. Muito rápido, muito pesado. Foi lá que eu destruí minha coluna É. quase toda. É uma adrenalina, né? Porque Uma você adrenalina. já tá... Eu sinto saudade, sinto falta. Não, mas é boa, né? E Uma adrenalina, assim. eu às vezes Vai deitava em derreter. casa, quando dava de 2, 3 da manhã, eu ia para o aeroporto, chegava em São Paulo, tomava café da manhã, embarcava o paciente, almoçava em Natal, aí ia para o hotel, pausava lá, tomava café lá, saía de lá, às vezes ia para Belém, jantava em Belém ou almoçava Então, em Belém. Dava para, por exemplo, vou para No período que você está de estouro de jornada, a gente ia para praia, né? Para praia, onde tinha praia, ou para algum lugar, dava para conhecer. Você conheceu muito lugar, então. Conheci Aí é bom. os litorais quase todos, pelo menos assim, dentro das capitais, né? Todas as capitais eu conheci, Todas? todas. Recife, Qual que é a mais bonita, na sua opinião? de praia. É. Cara, Brasil tem lugares lindos. Você sabe que local bom e agradável está muito relacionado à memória afetiva, né? Onde você foi bem atendido, onde o seu dinheiro alcançou. É verdade. Carro bom, que deu pra Ficar comprar. em casa mesmo, né? Mas assim, cara, Só da minha o Brasil casa. tem lugar lindo demais. Eu, particularmente, gosto muito de João Pessoa. Então, pessoa. João Pessoa. Por quê? Porque tem praias lindas, o litoral tem as mesmas coisas que todo o litoral tem, e aí quando você vai para o litoral, você não vai comer bife, né, meu irmão? É. Você vai comer peixe ou derivado do mar, né? Então tem, os hotéis são bons, é mais barato que Fortaleza. Quando você chega em Fortaleza, que é maravilhoso, mas você é uma a mais. Quando você chega em João Pessoa, você é muito bem tratado. Parece que o pessoal lá trata melhor, sabe receber melhor, os preços são mais justos, a diária cabe melhor no bolso. Eu tive experiências incríveis com João Pessoa, gostei demais. E o apreço pelo chimarrão? Pensei que você ia trazer, mas não deu tempo, né? Você veio direto. Pois é, o pensei que ia trazer o chimarrão, chimarrão, eu pensei. a minha passagem por Trindade é que eu aprendi. Nesse período que eu deixei de Santa Maria, que eu fui para Trindade, com esse pastor que eu pedi para me virar auxiliar, cuidando da porta e da água do púlpito, ele tomava chimarrão. Joaquim Santana. Mas na Argentina também o pessoal tem um costume? Toma, só que o mate da Argentina é um pouco diferente. Por que ele é diferente? A erva é moída grossa, ela é mais seca, eles tomam com açúcar e acompanhado de gajeta, de bolacha, a maioria das vezes. E é muito comum, mais comum que você imagina, é um hábito assim presente na hora do culto. O culto argentino dura no mínimo umas 3 horas. O povo, quem vai para o culto... 3 horas de culto. É uma média de 3 horas, o povo vai para o culto. Marcos, você reclama aqui de 1 hora e pouco. O povo vai para o culto. A cara dele. Vai mesmo, eles costumam ficar até o final. Só que aí eles levam o mateiro, né? Que aí no mateiro tem um negócio assim, aí tem a erva, tem a cuia, a bomba, as bolachas, e aí eles vão cultuando e tomando chimarrão, comendo bolachinha. A liturgia desse culto deve ser... Qual que é a... Assim, o que você viu diferente na Argentina, assim, na cultura? Que aqui no Brasil não é tão comum no culto, assim. Primeiro é o seguinte, eles são difíceis para se abrir para os outros, mas quando eles se abrem, eles levam você para aquilo que eles têm de mais importante na casa deles, que é a mesa. O maior cômodo da casa deles é a mesa, é onde fica a mesa. Não é sala de televisão,
Eles valorizam muito a comunhão. Demais. Talvez essa seja a grande influência que eu devagarzinho fui adquirindo hoje com a mensagem da mesa, que é a comunhão. Então lá se comem na mesa. Então a parte onde fica a mesa, e aí mesa simples, mesa bonita, mesa de tudo quanto é jeito, mas ela é sagrada. É onde se come, é onde se recebe, é onde se toma chimarrão. Então eles valorizam muito a mesa, muito estar em família. Então eles têm um pouquinho de dificuldade de receber gente, mas quando eles se abrem de verdade. Então o culto deles, a parte de culto é mais viva, mais celebrativa. O nosso culto hoje se tornou meio chato, uma repetição do inferno. Acho que o inferno hoje está nas igrejas. Só pode, não tem lógica não. Entendeu? Você chega numa igreja, 3 meses depois você vai lá, as mesmas músicas. Repetindo. É a mesma ladainha. Entendeu? Então assim, eu sou da época, eu aprendi que culto, claro que ele é para Deus, mas ele é também para a gente. As pessoas chegam aflitas, as pessoas chegam de tanto jeito no culto, e tem algumas que por algum motivo vêm até discutindo dentro do carro. Aí chega aqui e já encontra um tal de worship. Nada contra. Worship nada é mais, nada é menos do que adoração, gente. Só isso. Só que virou outra coisa. Entendeu? E aí a gente que estudou um pouco de teologia e tem um pouco de percepção, por exemplo, eu não sei cantar, mas eu tenho noção de culto. Eu tenho noção de teologia, eu tenho noção de musicalidade de culto. Se eu cantar ou bater palma, eu estrago todo mundo, eu atrapalho todo mundo. Mas eu sei, por exemplo, que música cairia bem agora. Sim. Qual seria o melhor estilo musical para começar um culto? Com a aflição e com o início de um culto, cara, raramente vai dar para começar com uma música lenta. Hoje em dia o povo quer tocar worship no 12, 5, 6 músicas, da hora que chega e quer espremer o sumo dos crentes. Aí depois o povo não responde, os cantores ainda ficam bravos. Vocês estão frios, irmão. Vocês estão... Mas, não sei. E aí, só concluindo isso aí. Então, assim, lá, eles celebram música bem celebrativa, põe para cantar, põe para sair do lugar, para mexer o corpo, para bater palma, aí depois vai transicionando. De maneira que quando chega lá nas worship, meu irmão, só de você olhar para o irmão, o cara já está falando língua estranha. O cara já está se derretendo diante de Deus. O cara está aberto para a palavra. O cara está aberto para o próximo. O cara está aberto para nova música. Então, assim, o culto é muito vivo, muito expressivo. Tem muita arte, tem bandeiras, tem pandeiro. Me corrija se eu estiver falando aqui errado, aqui bobeira, mas se eu não me engano é lá que... Até o senhor mesmo contou que lá chegou a ver cerveja no prédio. Quando foi o senhor que me falou isso? Eu estou confundindo. Não, lá tem sim. Lá a gente sabe que a bebida, e talvez agora a gente vai... É um assunto assim... polêmico, né? Bom, vamos lá, vamos enfrentar esse negócio aí com seriedade. Tem pessoas que nunca deveriam beber, mas eu não posso falar que beber é pecado. Mas a maioria das pessoas que entram por esse caminho se lasca. Eu tiro isso de experiência de muitos amigos e até eu mesmo já, mesmo depois de pastor, já quase me lasquei. Lá é muito comum reuniões pastorais. Você marca lá, por exemplo, nós temos a reunião da CDAP, né? E aí termina a reunião da CDAP, termina a reunião pastoral, você vai comer um almoço, um churrasco e tomar uma cervejinha, os pastores. Mas lá eles têm mais bom senso do que aqui. Porque a nossa turma aqui que está aprendendo a beber cerveja aqui é bagunceiro. E a maioria dos pastores ou dos crentes que começam a beber cerveja aqui, eles dão um mau testemunho porque fica postando em rede social, lá eles não fazem isso. Né? É outra vertente, nada a ver. E eu acho isso desnecessário. Né? O que você faz lá na sua liberdade com meia dúzia de amigos confiáveis, para que postar em rede social? Né? Então não é a bebida que é pecado, o exagero é pecado.
né? O alcoolismo é pecado, o vício é pecado, o exagero é pecado. Beber cerveja é pecado? Não. Beber vinho é pecado? Não. Beber coca é pecado? Não. Beber chimarrão é pecado? Não. Beber café é pecado? Não. Mas como eu lido com isso pode virar pecado. Justamente. Então a gente precisa dessa seriedade. Eu vejo que muita gente hoje confunde a liberdade que eles têm em Cristo com libertinagem. Verdade. Isso é perigoso. Mas os irmãos argentinos, eu tenho muita saudade deles, eles são muito carinhosos. E hoje, depois de caminhar com Jesus esses anos tudinho, pastorito, a gente aprendeu alguma coisa. E uma das coisas que eu mais carrego hoje é que, por mais que eu carrego algumas convicções fortes e firmes, né? Porque toda pessoa cheia do Espírito, ele tem convicção apostólica. Mas sabe, dependendo a proposta e onde eu estou hoje, eu consigo caminhar com pessoas totalmente diferentes que eu. Por exemplo, hoje eu trabalho em conselho, estou de volta em Goiânia, na Vinha. Eu tenho convicções totalmente diferentes dos pastores que militam comigo a boa obra lá. Uhum. Por exemplo, eu acredito em uma teologia mais reformada. Eu literalmente acredito, né, na eleição, na predestinação. Eu acredito nos pactos, na aliança. Eu sou sinergista, né? Aliás, perdão, sou monergista, né? Sinergista é alguém que acha que o homem coopera com Deus. Não, eu acredito que a obra é com Deus totalmente até o fim. Eu acredito que para filhos de crente o batismo de criança deveria acontecer. Não vou entrar, não é o assunto aqui, mas eu acredito. Uhum. Mas a nossa igreja não faz isso, não batiza criança, entendeu? Eu participei aqui da comunidade dos discípulos quase 2 anos, crendo nisso, nunca influenciei, nunca achei que precisava fazer isso aqui. Então hoje eu consigo lidar com um monte de coisa que eu acredito de forma mais cristã, porque eu prefiro focar hoje naquilo o que nos une? É Cristo. É a graça, é o Espírito Santo. Bora! Tem Amém. Coisa que, às vezes, na caminhada, se haver um propósito, em algum momento, se haver um alinhamento de ideias, beleza, se não haver, tem coisa que é periférico. Entendeu tudo aí, Márcio? Tá tudo certo para você, né? Amém, dado. Amém. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Você aprendeu aí? Não, então tá bom, então. Pastor Rogério, uma benção estar contigo nessa tarde. Para nós é um privilégio ouvir, né, toda a sua caminhada, a sua trajetória. Eu acredito que nos edifica aquele que vai estar acompanhando. Né, em breve vai estar aí no YouTube, a gente vai estar divulgando aí para todo mundo Amém. Poder estar ciente. Mas para nós é uma alegria ter o senhor aqui nessa tarde. Deus continue te abençoando e te direcionando cada dia mais. Obrigado pelo convite. Vocês, queridos, que me receberam Amém. E sempre me receberam e me recebem tão bem aqui na comunidade dos discípulos. E, sabe, eu quero deixar para os irmãos algo importante. É tempo de buscarmos a Deus. Amém. Nós precisamos sermos responsáveis, né, e coerentes com as nossas reuniões. Amém. Mas é necessário congregar. É necessário estarmos juntos. Às vezes não tão próximo agora por causa da pandemia, mas juntos sim. Amém. Coesos em um só coração, em um só espírito, focado. E o mundo às vezes tem lá as restrições, né? A sua pandemia, a sua quarentena. Mas a igreja não está de quarentena. Amém. Nós, os pastores, os obreiros, os líderes, não está de quarentena. Jesus não está de quarentena, a igreja não está de quarentena. Amém. Nós temos uma missão. E a nossa missão é a mesma missão de Deus. Nós precisamos levar o evangelho que salva, que perdoa, que restaura, que liberta, que traz consciência, coerência. Nós precisamos viver uma vida coerente, porque às vezes nós estamos muito bem organizados, pastor Ítalo, teologicamente no discurso, mas a nossa prática não está coerente. E as pessoas,
elas não vão parar, o ímpio, a pessoa que ainda não conhece Jesus, não vai parar para ver o nosso discurso, mas vai olhar a nossa vida e buscar coerência. É hora, mais do que nunca, de sermos coerentes. Eu disse ao pastor Marcelo, da Luz para os Povos, essa semana, que eu creio que nós iremos, a Igreja de Jesus vai viver os melhores momentos e a maior colheita de almas de todo o tempo. Amém. Eu creio. E nós somos os trabalhadores. Nós somos a comunidade dos discípulos. Nós somos os trabalhadores da vinha. Nós somos a luz. Nós somos o sal. Nós somos os ramos da videira. Nós, né, que vai alcançar todos que precisam de Jesus. E há tanta gente precisando de Jesus. Essa é uma verdade. E olha, e eu quero finalizar dizendo aqui, gente, é bom demais servir a Deus. É bom demais ser crente. Gente, é simples demais. Eu não acho difícil pastorear, eu não acho difícil ser crente, eu não acho difícil estar com meus irmãos, entendeu? Eu não acho difícil estar aqui agora à tarde, ainda que vai ser transmitido, sabe Deus, à noite ou qualquer outro lugar, mas não é difícil, porque para mim é um prazer. Amém. Precisamos redescobrir o prazer, a alegria em servir ao Senhor. Amém. Obrigado pelo convite, aos irmãos que estão aqui, o Tálito, Marcos ali. irmão Marcos, obrigado pelo carinho, né, por nos receber, por a gente conversar tanto, né? Falamos de tanto. Foi benção. E não sei se falamos exatamente. agradecemos, né? Nós estamos aqui já. 1h37, Passa 1h40. rápido, a gente nem vê. Daqui a pouco nós chegamos em 2 horas, eu nem via. Eu não sei se era isso, né, a não, proposta, é mas eu isso. espero Não, que é isso mesmo. a experiência nossa possa muito boa. cooperar com alguma coisa, com alguém, em algum lugar. Amém. E aí, Isso aí. Tato? Foi bom, né? Amém. Nós agradecemos aí pela sua participação, né? Tá aceito nosso convite. E é isso, né? Bênção demais. Queridos, Deus abençoe a todos que vai nos assistir, né? A gente não está fazendo mais ao vivo, mas que você possa aí curtir, compartilhar, compartilhar para o seu grupo de amigos aí no WhatsApp. Não sei essa história, a trajetória do pastor Rogério de fé, que eu acredito que vai edificar muito a sua vida em nome de Jesus. Então fique com Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.